Boa noite a todos. Bem-vindo à nossa palestra pública e ao nosso passe virtual de quarta-feira. A gente vai estudar hoje o capítulo 29 do livro Caminho, Verdade e Vida, que chama Contentar-se, e Emmanuel dá as explicações para a gente. Então, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos, se concentrar um pouquinho, deixar a agitação do dia lá fora. Inspirando de uma maneira bem profunda, chamando os nossos guias espirituais para estarem conosco, conectando-nos a Jesus, a pensamentos mais sublimes, para que possamos agora ouvir o que Emmanuel vem nos dizer. Obrigada, querido amigo Jesus, por estar conosco. E que assim seja. Então, hoje a gente vai falar sobre contentar-se. Aí Paulo fala para os filipenses: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a concentrar-me, contentar-me com o que tenho. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela genialidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sobre o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, ensina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Aí eu fui procurar no dicionário o que é contentar-se, né? Porque aqui ele não fala fique feliz, fique alegre, né? Contentar-se. Aí fala que é ficar contente ou satisfeito, aceitar uma pessoa, coisa ou situação que não corresponde exatamente àquilo que a gente queria, mas é aquilo que é aquilo que tem, né? Então a gente se conforma e a gente se resigna. Pôr em paz, apaziguar, sossegar. Então, o que é o contentar-se? Eu não tenho exatamente aquilo que eu queria, aquilo que eu pretendia, mas eu aceito, eu ponho em paz meu coração aquilo que eu tenho,
E eu me contento com isso, né? Eu fico satisfeito com isso. E aí eu fui buscar o trecho inteirinho, né, de Paulo. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, aqui, quando ele fala contentar-se, não necessariamente é para a gente se contentar com menos, né? A gente pode ter a abundância, a gente pode ter a fartura, mas é a gente estar instruído como que a gente vai receber essas coisas. E como que a gente se instrui? Estudando, experimentando, passando pelas coisas. Né? Quando ele fala que ele já aprendeu, é porque ele já vivenciou. Então, não é só a teoria dos livros, né? Ele precisa ter vivenciado aquilo para ter aprendido. Aí no Evangelho, no capítulo 5, item 23, os tormentos voluntários, ou seja, são tormentos voluntários, o que nós criamos para a gente mesmo, o que a gente busca para a gente mesmo. Aqui a gente não está falando de lei de causa e efeito, aqui a gente não está falando de consequências, não, a gente está falando do que a gente busca para a gente nessa vida. E aqui ele está falando que vive, os espíritos, né, falam, vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra na Terra. Aí a gente lembra que a gente está num país, a gente está num planeta de provas e expiações. É característica da Terra as provas e as expiações. Então, a felicidade como um todo, a felicidade pura e genuína, a gente não vai ter aqui ainda. Não faz parte da categoria desse planeta. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais. Ou seja, a gente está no planeta de provas e expiações, a gente não vai ter a felicidade completa, né, como num planeta de felizes e ditosos, mas, ao mesmo tempo, a gente busca no que é passageiro, a gente busca a felicidade no que é passageiro. Então, se hoje eu tenho o telefone 1, amanhã eu quero o telefone 2 e depois o telefone 3, não importa que o 1 ainda supra as minhas necessidades. Necessidades, assim, para um telefone. Então, o homem tem sempre essa busca do eu quero mais, do eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho, mas é sempre material. E aí, buscando na matéria essa felicidade, a gente nunca vai achar. E aí ele fala, em vez de procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz no coração, que essa é a única felicidade real neste mundo. O homem se mostrará ávido de tudo o que agitará e o turbará, e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. E aí é que Paulo fala, contentar-se. Né? É daí que vem o contentar-se. A gente pode buscar pelos bens materiais e a gente deve buscar pelos bens materiais, mas qual é o limite? Né? E até que ponto eu estou pondo o meu objetivo de vida, em termos de Zélia, hoje aqui reencarnada nesse corpo, eu estou colocando o meu objetivo de vida em ter coisas, né? Ou eu estou pondo o meu objetivo em vida em ser Gisele, em buscar o melhor que eu posso, que aí são os gozos da alma. De tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico,
Portanto, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade calma em meio das tempestades da vida? E foi nisso que Paulo aprendeu a contentar-se, né? Ele sabe ter abundância, mas ele também sabe viver na pobreza, porque faz parte do nosso aprendizado da vida, né? Das tempestades da vida. E aí a gente vê que a gente busca para a gente mesmo isso de não estar satisfeito. Eu lembro quando a minha enteada, a gente já tinha um cachorro e ela queria um outro cachorrinho, a gente também queria, enfim, a gente comprou o filhotinho. 2 meses depois que ela estava, 2 meses não, 2 semanas depois que ela estava com o filhotinho, ela falou, ai, vamos pegar outro? Assim, a gente não aprecia aquilo que a gente tem, né? A gente quer sempre mais, em busca do mais, e com isso nada do que a gente tem é bom, porque a gente está sempre procurando o mais e o melhor. E aí, a parábola dos talentos. Eu achei bem importante colocar aqui, porque a ideia não é que a gente não possa ter os bens materiais, mas é o uso que a gente faz dos bens materiais. Então, a parábola dos talentos, o dono lá das riquezas foi viajar e deixou com um servo 5 talentos, com outro servo 3 talentos e com outro servo 1 talento. O que recebeu 5 multiplicou isso e recebeu mais 5. Então, ele fez mais 5, ele fez o dobro. O que recebeu 3 também multiplicou e fez mais. O que recebeu 1, ele tinha medo do patrão, né? Porque era um cara muito rígido e tudo mais, então ele escondeu o talento dele lá debaixo da terra. Quando o patrão voltou, o que tinha 5 talentos devolveu 10 em dobro, o patrão estava todo feliz, ai, você multiplicou meus bens, muito bom. E o 3 entregou o dobro, ele estava todo feliz, mas o 1, quando entregou um só, ele falou, mas por quê? Né? Você tinha condições de fazer mais, você podia fazer mais. Você podia, pelo menos, colocar isso numa poupança, já que você estava com medo de fazer transações, né, financeiras, você podia, pelo menos, colocar isso numa poupança para render os juros. Então, não é que Deus é contra a gente ter. Não, nós podemos ter, mas é o uso que a gente tem das coisas. E o por isso, mais uma vez, é o contentar-se. Né? Não é a busca incessante sempre do mais. Tanto que tem uma pesquisa que a partir depois de um certo salário, não interessa mais, vamos colocar o número 10, tá? Então, que a partir depois do número 10, não interessa mais se a pessoa está ganhando 11, se a pessoa está ganhando 20, ou se a pessoa está ganhando 50. Porque até o 10, você tem todas as suas necessidades básicas e um conforto equiparado. Então, depois disso, não importa mais. Então, é exatamente isso, né? O contentar-se com aquilo que a gente tem. A gente pode buscar mais? Sempre. Mas qual é o uso que a gente faz disso? Aí na Justiça das Aflições, no Evangelho capítulo 5, mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, a passo que outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo, e justo há de ser essa causa. Então, aqui a gente está falando da lei de causa e efeito. Né? Se eu vim rico nessa vida, tem alguma consequência de um passado para eu aprender a viver na riqueza dessa vida.
Se eu vim pobre nessa vida, tem alguma consequência de um passado que eu tive para eu aprender a vir pobre nessa vida. Mas independente dessa lei de causa e efeito, a gente vive no mundo de provas e expiações, onde a gente nasce rico, a gente nasce pobre, a gente nasce alto, a gente nasce baixo, a gente nasce verde, a gente nasce azul, para a gente poder aprender esse tipo de coisa, como viver a vida dentro de homem, mulher, como viver a vida dentro de outras perspectivas, de outros corpos, de outros cenários. No Livro dos Espíritos, ele está falando do gozo dos bens da terra. Com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e também para o provar na tentação. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver a razão que deve preservá-los dos excessos. Como uma querida amiga diz sempre, que a Terra é uma escola. E a gente está aqui para aprender, e a gente vai passar por todas as séries, a gente vai passar por todas as fases. Então, a tentação, ela faz parte do planeta Terra, para a gente poder aprender a resistir, para a gente poder aprender a se fortalecer enquanto pessoa, para a gente poder se autopreservar daquilo que não é bom para a gente. Aí o Kardec fala, se o homem não fosse instigado ao uso dos bens da terra, se não em vista de sua utilidade, sua indiferença poderia ter comprometido a harmonização do universo. Deus lhe dá o atrativo do prazer, que solicita a realização dos desígnios da providência. Mas por meio desse mesmo atrativo, Deus quis prová-lo também pela tentação que o arrasta ao abuso, da qual a sua razão deve livrá-lo. Então, mais uma vez, gente, é o uso. Se a gente for pensar nos 7 pecados capitais, né, vamos pensar na gula. A gente precisa comer. O corpo precisa comer para ter vida, para sobreviver, para se manter vivo. Mas existe a diferença entre o comer e existe a diferença entre a gula, né? O avarento e o econômico. Existe a diferença entre a pessoa ser econômica e a pessoa ser avarenta, não gastar um tostão, não fazer nada, porque precisa juntar. E tem aquele que guarda, tem suas economias e também vive a vida. Então, tudo vai depender do valor, do contentar-se que a gente tem com aquilo que a gente está vivendo. Aí vem falando das provas da riqueza e da miséria, né? E mais uma vez Kardec pergunta por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes, lembrando que a Terra é uma escola e a gente está num planeta de provas e expiações, então a gente está aqui realmente para aprender. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Aqui a gente está falando da lei de causa e efeito. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? São no tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência e a riqueza incita a todos os excessos. Eu estou aqui pensando, eu não saberia falar o que é mais difícil, né? Uma mãe, um pai de família que não tem dinheiro para alimentar as suas crianças e passa a se queixar contra Deus, né? Ou aquele que tem de sobra e mesmo assim se perde nos excessos. Então, realmente são provas. São provas que a gente vem para passar e para aprender. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico
pelo emprego que se dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Então, aqui os espíritos vêm deixar claro para a gente, né, que dentro dessa prova de pobreza, a gente aprende a resignação, a fé. Imagina, você não tem dinheiro para dar de comer para seus filhos, tem que ter muita, muita fé em Deus para saber que isso tudo tem um propósito. E o rico, pelo emprego que ele dá aos bens, pela paixão com que ele vive com os bens materiais, que é de mais fácil aquisição para ele. E aí Mateus vem nos falar: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então, que a gente usufrua, sim, dos bens materiais, porque eles fazem parte da terra, da vida humana, mas que a gente busca também os tesouros da alma, como harmonia, amor, serenidade, benevolência, caridade. Que a gente realmente alimente o nosso espírito. Porque a alimentação da matéria, a gente cuida do corpo, mas isso se encaminha no dia a dia. Mas a busca pela nossa alma, pelos nossos espíritos, por esse valor eterno, né, que é a busca da comunhão com Deus, com algo maior, isso a gente tem que fazer todo dia. E aí é mais do que contentar-se, aí realmente é ir buscar e dar o melhor que a gente pode. E com esse pensamento agora, vou pedir para todos fecharem os olhos, vendo essas mãos de Jesus estendidas para nós, enquanto Ele nos diz: vem, meu filho, vem a mim, estou aqui. Porque Jesus prometeu ao Pai que nenhuma de suas ovelhas seria perdida. E Ele vem buscar a cada uma dessas ovelhas que somos nós. E estamos aqui, Senhor, buscando a Ti. Fortalece nossa alma. Fortalece a nossa vontade, o nosso querer, Senhor. Para que possamos caminhar no bem. Caminhar junto a Ti. E com esse sentimento de querer, de buscar, de ir ao Teu encontro, pedimos para o Senhor abençoar os nossos lares, aos nossos familiares, a cada um de nós. Sentindo agora uma chuvinha de pétalas azuis caindo sobre nossas peles, sendo absorvido pela nossa respiração. E temos um sentimento de paz, de calma, de união com Ti, Senhor. Estendendo esse sentimento, essa vibração para o nosso bairro, nossa cidade, país, e para o planeta Terra, que tanto precisa do Teu amor. Fluidifique as nossas águas, Senhor. E nos mantenha em paz conosco mesmos.
Muito obrigada, querido amigo. E que assim possa ser. Obrigada pela presença de todos e nos encontramos de novo na quarta-feira que vem. Boa noite. Obrigada.